Bom dia, boa tarde, boa noite, galera da escola Valdemir e Merli. Adivinha quem é? Cleópatra? Joana d'Arc? Anne Frank? Mulher Maravilha? Ah, não vai ser dessa vez que você vai bater um papo com elas, pessoal. Mas eu, Grazi, sua querida professora de História, estou aqui para te dar aquela ajudinha nessa matéria que é maravilhosa, top das galáxias. E aí, preparados para viajar no tempo comigo? Porque esse assunto, pessoal, começou lá em 1889, quando é proclamada a República no Brasil, e acabou em 1930. É a chamada República Velha, ou também conhecida como Primeira República. Bom, na verdade, esse termo velha não é mais utilizado, porque é um termo, digamos assim, muito pejorativo, tá? Ele foi criado lá na Era Vargas para enaltecer o governo varguista, tá? O Estado Novo de Getúlio Vargas. E, pessoal, fiquem ligados, porque esse conteúdo é muito cobrado em provas, vestibulares, Enem, tá? Se não for mais cobrado, tá? Inclusive, no final desse vídeo, bem rapidinho, nós vamos analisar e fazer a correção de duas questões que já caíram no vestibular e no Enem, tá? Para, digamos assim, você testar os seus conhecimentos. Eu já falei e volto a repetir para vocês que vocês são incríveis, são extraordinários, tá? E com certeza vocês vão tirar de letra. E mais uma vez, eu vou contar aqui com a ajuda da minha aluninha virtual, Grazi, ok? Bom, então bora lá, meus queridos compatriotas. Roda a vinheta! Bom, antes da gente entrar de fato no nosso assunto, é importante a gente entender a diferença de monarquia para república, certo? Monarquia, pessoal, é a forma de governo em que geralmente a gente tem o quê? Um rei que governa. Ele recebe esse cargo como uma herança, tá? E ele governa por toda a vida, o que a gente chama de hereditário, que passa de pai para filho, tá? Já na república, quem governa é um presidente, que é eleito pelos cidadãos ou por seus representantes, né? E governa por um tempo limitado, no nosso caso, 4 anos, ok? Pessoal, então como que nós passamos de monarquia para república? Bom, essa ideia de república não era nova no Brasil, tá? Antes e depois da independência, o território brasileiro ele foi palco de várias rebeliões republicanas. Como exemplo seriam, a gente tem a cabanagem lá no Pará, a farroupilha lá no Rio Grande do Sul, tá? Mas a monarquia, a princípio, ela conseguiu reprimir esses movimentos, tá? Mas aí, pessoal, a gente vai ter um evento chamado Assinatura da Lei Áurea, lembram? Sim, professora, quando é abolida a escravidão no Brasil. Isso aí! Um momento massa demais. Bom, na verdade, se a gente parar para analisar direitinho, vai ver que não foi lá essas coisas, né? Eu sei, mas tudo bem, deixa isso para outra aula, tá? E aí, pessoal, a insatisfação com a monarquia vai aumentar ainda mais, porque os fazendeiros, eles vão se sentir traídos por terem sido obrigados a libertar os seus escravos sem receber nada em troca, coitadinhos, né, gente? Outra coisa, as camadas médias desejavam maior participação política, tá? Os militares também, depois de punidos lá pelo governo de Dom Pedro II, também vão se aproximar aos ideais republicanos, ok? E nesse clima de grande insatisfação social, na manhã de 15 de novembro de 1889, grave essa data, o golpe foi dado. O Marechal Deodoro da Fonseca e os seus soldados derrubaram o governo monárquico de Dom Pedro II, pondo fim à monarquia e dando início à república no Brasil. Uma curiosidade aí para vocês, pessoal. Vocês sabem o que significa esse título de marechal que eu falei? Pergunta que vale 1 milhão! E aí? Bom, pessoal, geralmente esse título é utilizado para designar a mais alta patente das Forças Armadas. Graças à cultura, né? Então vamos à República, pessoal?
A primeira República Brasileira foi dividida em dois momentos, tá? Primeiro, a República da Espada, que é a consolidação da República, tá? E durou de 1889 a 1904. E recebe esse nome porque foi um período governado por militares. Entenderam agora por que eu tô aqui com a minha camisa aqui? Na verdade, gente, o que houve foi um golpe militar. Derrubaram Dom Pedro II, tá? Um imperador que governou por quase 50 anos. Derrubaram a Constituição Monárquica lá de 1824. E nós temos, então, a proclamação da República, certo? Lembrando que a primeira eleição para presidente foi indireta. Como assim, professora? Elas foram realizadas por representantes dos eleitores e não diretamente por eles, tá? E aí o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Olha ele aí. E esse primeiro governo é lembrado principalmente pela reforma financeira que ele implantou, com o objetivo de expandir o crédito e incentivar a industrialização do país, tá? Teve a criação dos símbolos republicanos, como a bandeira nacional, tá? E também pela aprovação da primeira Constituição da República, tá? E que teve como principais características o chamado federalismo, ou seja, mais autonomia para os estados, também a divisão dos três poderes, legislativo, executivo, judiciário, tá? A separação da Igreja Católica do Estado, fato muito importante, tá? Que a gente chama também de Estado laico, certo? Dando liberdade de culto, criando a ideia de registro civil para nascimento, casamento, óbito, tá? E lá na Constituição do Império, pessoal, a gente tinha o voto censitário, lembram? O que é isso, professora? Resumidamente, quer dizer que o voto era baseado na renda, tá? E nessa nova Constituição, o voto passou a ser universal e masculino. Só os homens maiores de 21 anos brasileiros alfabetizados tinham direito de voto. Analfabetos, mulheres, soldados, religiosos não podiam votar, tá? Então esses grupos, eles vão continuar excluídos do direito à cidadania, tá? Bem justa e democrática essa nova Constituição, né, gente? Só que não, né? Importante também falar que quando a gente fala em alfabetizados naquela época, a gente está falando de uma minoria. Só aí eu já tiro uns 70% da população brasileira, só com a palavra alfabetizados, tá? E importante também falar, já que eu sou mulher, né, então eu não posso deixar de falar sobre isso, né, na luta das mulheres por participação na cidadania, tá, na política da época. Infelizmente, nós só vamos conquistar o direito a voto lá na década de 30, pessoal, na chamada Era Vargas. Assunto para outra aula, tá? Professora, então a gente pode dizer que a Primeira República era uma grande fraude? Com certeza, era uma espécie de jogo de cartas marcadas, onde a corrupção, a influência, os acordos eram muito comuns. O chamado voto aberto, ou seja, todo mundo sabe em quem você votou, vai propiciar uma grande manipulação do processo eleitoral. Ao mesmo tempo, pessoal, que Deodoro instaurou um governo de medidas populares, ele também impulsionou uma imensa crise econômica, graças aos múltiplos empréstimos liberados pelo governo. E isso vai disparar a inflação, tá? Essa política ficou conhecida como encilhamento. Mas o que é isso, professora? A política de encilhamento tinha como objetivo estimular o crescimento econômico, incentivando a emissão de papel moeda, e ao mesmo tempo que impulsionava a industrialização, a modernização do país, por meio da expansão da agricultura, do comércio. No entanto, pessoal, essa proposta provocou uma acelerada inflação, desvalorização da moeda nacional, aumento da dívida externa, aumento do desemprego, dos juros e falência. Deodoro então tomou uma série de medidas autoritárias que não satisfizeram em nada vários grupos, incluindo a Marinha, que lá em 1891 deu início à primeira revolta da Armada, que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital, caso Deodoro não renunciasse. E aí, lá em novembro desse mesmo ano, o primeiro presidente do Brasil cedeu às pressões e renunciou ao cargo, dando lugar ao seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Tá? O foco desse novo governo era a contenção da crise, mas tinha um probleminha. Segundo a nova Constituição, em caso de renúncia do presidente, o vice assume só até que haja novas eleições, o que não aconteceu. E em resposta, logo lá em 1893, aconteceu a segunda revolta da Armada, com novas ameaças de bombardeios à capital, além da Revolução Federalista que estourava lá no sul do país. Mas Floriano não se abalou e as tropas oficiais contiveram as revoltas. Floriano então governou até o final do mandato e ficou conhecido como Marechal de Ferro. Nossa, gente, eu acho que eu falei demais. Me deu até sede agora.
Achei uma xícara de café com leite aqui. Aceitam? Dá um pouquinho aí, professora. Pode isso, Arnaldo? Opa! Isso me lembrou o segundo momento da Primeira República, que é chamado de República Oligárquica ou República Café com Leite. Tá bom. Pessoal, nesse segundo período, o Brasil vai ser governado por presidentes civis de 1904 a 1930. Gente, esse é um dos períodos históricos mais queridinhos das provas de vestibular, tá, de Enem? Fiquem ligados. Professora, e o que significa essa palavra oligarquia? Bom, pessoal, essa palavra ela tem origem grega e quer dizer governo exercido por poucos indivíduos ou famílias poderosas. Então nós vamos ter oligarquias ligadas principalmente ao café, o principal produto econômico da época, e que vão controlar, além da economia, a política brasileira. Professora, e por que chamado República Café com Leite? A expressão café com leite é adotada porque os dois estados mais ricos e populosos na época eram São Paulo, principal produtor de café, e Minas Gerais, que também produzia o café e também o leite. Por isso, então, café com leite, tá? Ou seja, as oligarquias desses dois estados, São Paulo, lá com o Partido Republicano Paulista, PRP, e Minas Gerais, com o Partido Republicano Mineiro, PRM, através de um grande jogo político, marcado, né, por uma alternância de poder, mantinha um controle político. E dentro desse contexto surge uma figura emblemática da história política, econômica e social do nosso país, que com certeza você já ouviu falar, já viu em algum filme ou em novela. Tchan, tchararam! O coronel. Os coronéis eram grandes latifundiários, donos de muitas terras, posses e com muitos trabalhadores. Naquela região, todos dependiam de alguma forma dele. Isso faz com que esse coronel consiga manipular os votos através do que a gente chama de voto de cabresto. Mas o que é isso, professora? A palavra cabresto, pessoal, tem o sentido de mordaça, de freio. Ele é muito utilizado lá na roça, no interior. O cabresto ele é utilizado para controlar, para guiar o animal, certo? Quem mora aí no interior e tem cavalo sabe o que eu tô falando. Assim, essa expressão voto de cabresto faz referência a um tipo de voto que é feito sobre o controle de alguém. E quem é esse alguém? Esse alguém sou eu. O coronel. Naquela época, o voto não era secreto, era aberto. Lembram? E os eleitores que viviam na região de controle dos coronéis, os chamados currais eleitorais, eram constantemente manipulados por meio da troca de favores, como alimentos, remédios, dinheiro emprestado, emprego, proteção, e também eram ameaçados a votarem apenas nos candidatos escolhidos por eles. Tá? As fraudes eleitorais eram muito comuns, como falsificação dos resultados, roubo de urnas, inclusão de votos fantasmas. Votos fantasmas, professora? Sim! Que eram votos de crianças, de defuntos, pessoas que não existiam. Era assim que os poderosos de cada localidade conseguiam permanecer no poder. É o seguinte, Zé Mané, ou você vota na chapa quente ou vai dar ruim pra você. Os coronéis mais poderosos faziam alianças entre si e elegiam os governadores, os deputados, os senadores favoráveis ao presidente da República. E esses políticos, por sua vez, retribuíam liberando verbas, benefícios. Inclusive, esse esquema político que ligava os governos estaduais ao presidente da República recebeu o nome de política dos governadores, tá? E assim, por meio dessas alianças e trocas de favores que uniam municípios, estados e governo federal, as oligarquias mantinham-se no poder durante a maior parte da Primeira República. Infelizmente, pessoal, a gente consegue identificar essa ideia de coronelismo ainda nos dias de hoje. Esse clientelismo dentro de uma sociedade extremamente carente, essa troca de favores que é feita muitas das vezes por interesses políticos, tá? Exemplo, vender o seu voto por material de construção, cesta básica, combustível, tá? Coincidentemente, esse ano é um ano de eleições, tá? E muitos de vocês já votam, vão votar pela primeira vez. E infelizmente é provável que a gente veja muito disso, né? Uma coisa que me intriga é que as pessoas cobram tanto dos políticos honestidade, sabe? Que eles realmente governem de forma justa, mas na maioria das vezes o próprio povo é desonesto, tá? Quer levar vantagem de alguma forma. Vende o seu voto, vende a oportunidade de escolher de forma justa seus representantes, tá? Um ponto legal de estudar história é isso, pessoal. A gente conhecer o nosso passado e conseguir identificar alguns pontos que permanecem vivos na nossa sociedade, mesmo depois de tanto tempo.
refletir sobre isso, se conscientizar de alguma forma, tá? Tentar aprender com os erros lá do passado. Por isso que eu não canso de dizer que a história é linda demais, né, gente? Bom, é importante também falar que durante a Primeira República ocorreu um grande crescimento no número de indústrias no Brasil, tá? E, consequentemente, um aumento da modernização e urbanização. Professora, mas a indústria não é só com Getúlio Vargas? Não, pessoal. Na verdade, a gente pensa que nesse período o Brasil era exclusivamente agrário por conta lá do café com leite, né? Mas não. Entre 1907 e 1920, o número de empresas cresceu por volta de 4 vezes mais, enquanto o número de operários e empregados quase duplicou, tá? Os principais ramos industriais da época eram o têxtil, de alimentação, de vestuário, tá? E esse crescimento se deve, em grande parte, aos efeitos da Primeira Guerra Mundial, lá de 1914 a 1918, sobre a nossa economia, quando o nosso país foi forçado a fabricar o que antes importava, tá? Mas também se deve a outros fatores, como capitais nacionais acumulados com as exportações agrícolas, principalmente de quê? Café, né, gente? Disponibilidade de mão de obra, grande oferta de mão de obra barata, tá? E aí nós vamos ver milhões de imigrantes vindo para o Brasil em busca de uma vida melhor, fugindo da guerra. E, por último, o sistema de transportes ligados aos portos, tá? Então, o próprio café acabou estimulando o desenvolvimento industrial em alguns setores. E aí, pessoal, São Paulo vai se tornar o estado mais industrializado do país, tá? Aos poucos, o Brasil vai se tornar o maior produtor de café do mundo. Outra coisa importante desse período é o ciclo da borracha. Muito importante para a ocupação lá do nosso território, tá? Eu vou deixar essa para vocês pesquisarem melhor depois. E, pessoal, a gente não pode deixar de falar que a exclusão do direito ao voto, o desemprego, o descaso dos governantes com a maioria da população contribuiu para vários movimentos sociais de contestação e rebeliões na Primeira República. Como, por exemplo, a gente pode destacar a Guerra dos Canudos, lá no sertão nordestino, tá? A Guerra do Contestado lá no sul do país, a Revolta da Facina no Rio de Janeiro, e também os movimentos operários por melhores salários, condições de trabalho, a Revolta da Chibata também no Rio de Janeiro, o movimento tenentista, tá? Depois, se vocês tiverem interesse e curiosidade, vocês podem pesquisar melhor sobre esses movimentos, ok? Outra coisa importante, legal de falar é que lá em 1922, em sintonia com as mudanças que ocorriam no Brasil e na Europa, um grupo de intelectuais e artistas brasileiros vai lançar um movimento cultural conhecido como modernismo, né? Que se resumia à busca de respostas para algumas perguntas como quem somos nós, o que é ser brasileiro, e reelaborar essas influências culturais vindas do exterior, além de valorizar a cultura popular brasileira, tá? O movimento modernista, ele teve início lá na Semana de Arte Moderna. Talvez você já tenha estudado sobre isso na matéria de artes. Inclusive, tem um vídeo da professora Rita no nosso canal que fala sobre esse assunto. Confere lá, tá? E a ideia dos modernistas, pessoal, era pensar o Brasil, o país, com base no que ele é, tá? Como diz o escritor modernista Mário de Andrade, brasileirar o Brasil. A gente lembra muito também lá da famosa obra da pintora Tarsila do Amaral, o Abaporu, né, gente? Com certeza você já desenhou ou pintou esse desenho nas suas aulas de arte, confessa. Ele também foi feito nessa época e remete a essa ideia de incorporar o que é estrangeiro na realidade brasileira, para dar origem a uma nova cultura nacional. É legal a gente perceber nisso, pessoal, como que as matérias que vocês estudam na escola se interligam. No caso aí, história com português, com artes, certo? Pessoal, e o que vai abalar e levar ao fim a Primeira República? Na verdade, não vão ser essas revoltas, esses movimentos que nós vimos anteriormente, mas sim os efeitos de uma grave crise econômica mundial, a crise de 1929, que vai abalar as oligarquias cafeicultoras do Brasil. Lembrando que Minas e São Paulo estavam ali juntas na política café com leite. Na verdade, esse acordo nunca foi estável entre eles, mas aí nas eleições de 1930 nós vamos ter o rompimento definitivo dessas relações. São Paulo vai lançar o seu candidato, Júlio Prestes, e Minas, junto com a Aliança Liberal, vai lançar o gaúcho Getúlio Vargas. E aí nós vamos ter a Revolução de 1930, ou o golpe de 1930, tcharam, dando fim à República, mas isso são cenas para os próximos capítulos.
Pessoal, tem diversas charges que ilustram a Primeira República do Brasil e eu quero mostrar algumas para vocês para a gente analisar juntos. São charges que já caíram ou podem cair em provas. Essa ideia de charge é muito utilizada em provas de história para interpretar determinado período histórico, tá bom? Essa primeira é bem famosa, já caiu em várias provas e ilustra o seguinte. Nós temos o título, As Próximas Eleições, 3 pontinhos, de Cabresto. E temos 3 personagens, uma mulher que representa a ideia de república, né? A república. Temos um personagem guiando pelo cabresto, o outro personagem que aparece com uma cabeça de burro. Esse primeiro personagem seria o coronel ou o político, e o segundo seria o eleitor, sendo guiado, obrigado, muitas vezes ameaçado a votar no candidato que ele mandar. Temos também um diálogo abaixo da imagem, onde a mulher pergunta: é o Zé Besta? E o homem responde: não, é o Zé Burro. E com essas informações, gente, a gente conclui, mais uma vez, como as eleições na Primeira República eram fraudulentas, manipuladas pela elite agrária na figura dos coronéis, certo? O eleitor não tinha direito de escolha, já que as eleições eram abertas e todo mundo saberia em quem ele votou, ok? Já nessa outra charge, com o título 15 de novembro e 3 pontinhos, ou seja, dia da proclamação da República, certo, pessoal? A gente vê um menino negro que aparenta ser de outra classe social, né, bem humilde, e o outro personagem muito bem vestido, com uma roupa de militar, representando quem? Deodoro da Fonseca, né, o primeiro presidente da República Brasileira. O menino então questiona Deodoro falando: altos salários, auxílio moradia e saúde, verbos de gabinete, diversos assessores, cargos oficiais, os políticos vivem como reis. Seu Deodoro, o senhor tem certeza de que essa tal de república foi proclamada? E aí, gente, a gente tem uma crítica muito importante relacionada à proclamação da República do Brasil, porque apesar de ter se rompido com aquele regime monárquico, né, de reis, o povo ainda estava à parte do processo. O povão ainda estava excluído socialmente, economicamente, politicamente do processo. Poucas coisas pareciam ter mudado realmente de um regime para o outro. Por último, pessoal, nessa próxima charge a gente tem 2 homens muito bem vestidos, que aparentam ser bem ricos, né? Eles estão deitados sobre sacos de café, fumando seu charuto, tomando um cafezinho, né? A gente tem um quadro lá no fundo que diz Clube dos Barões do Café. Então, provavelmente os 2 são coronéis, cafeicultores, né? E eles conversam o seguinte: quanto mais analfabetos, menos eleitores. Quanto menos eleitores, menos problemas para nós. E a gente conclui com isso o seguinte: a primeira Constituição republicana estabelecia que analfabetos, entre outras classes, não poderiam votar. Então, por isso eles falam: quanto mais analfabetos, menos eleitores. E tendo menos eleitores, era mais fácil praticar o quê, gente? O voto de cabresto, né? Forjar os votos, manipular os votos e os resultados das eleições em prol de quem? Das oligarquias regionais. Então, quanto menos eleitores, menos problemas para nós, ok? Pessoal, quando a gente vai fazer uma prova de história, é importante que a gente fique ligado em alguns pontos específicos, tá? Primeiro, tente enriquecer ao máximo o seu vocabulário, conhecendo palavras, os seus significados históricos, tá? Na minha época de escola, que não faz muito tempo, porque eu sou bem jovem, né? Eu tive um professor de história muito querido que me incentivou a criar lá no canto do meu caderno um dicionário de palavras relacionadas à matéria, tá? E como que isso me ajudava, pessoal? Não é mesmo, mestre Luciano? Tá? Algumas palavras, pessoal, sobre o assunto já vão te levar à resposta certa. Prestem muita atenção às palavras-chave, tá? Inclusive, às vezes, tenta substituir essas palavras por sinônimos, tá? Isso também pode te ajudar. Segundo, o enunciado da questão também pode trazer várias dicas importantes para você chegar à resposta certa, tá? Terceiro, na dúvida, vai eliminando as alternativas que você tem certeza que estão erradas, que não tem nada a ver com o conteúdo que está sendo cobrado, tá? Que fazem parte de outro período histórico, ok? Pessoal, então agora a gente vai resolver 2 questões sobre esse conteúdo e eu quero te desafiar a dar uma pausa no vídeo, ler as questões, ler todas as alternativas e tentar responder. Depois, então, a gente vai fazer a correção juntos, para ver se você acertou ou não, certo? Vamos lá? Topam o desafio? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão é da PUC de São Paulo e diz o seguinte: a Constituição Brasileira de 1891
Letra A. Permitiu a plena democratização do país com a superação do regime militar. Totalmente errada, né, gente? Plena democratização? Como assim? Todos poderiam exercer a sua cidadania? O que vocês acham? Claro que não, né, gente? Outra coisa, superação do regime militar? Claro que não, né, gente? Os militares não permaneceram no poder até 1904. Então, essa está errada. Letra B. Criou um quarto poder, o moderador, que atribuía plenos poderes ao imperador. Imperador, pessoal. Olha aí uma palavra-chave que já nos dá a dica, né? Monarquia acabou, pessoal. Não temos mais imperador. Agora nós temos um presidente, tá? Então, errada também. Letra C. Separou o Estado, agora republicano, da Igreja Católica. Correto. Uma das principais características da primeira Constituição republicana vai ser a separação da Igreja Católica, né, do Estado. Como eu já havia explicado para vocês logo no início da aula. Certo? Então, a letra C, correta. Vamos terminar de ler as alternativas aí, para a gente ter certeza. Letra D. Manteve a permissão para a existência de mão de obra escrava. Permissão para mão de obra escrava? E aí? A Lei Áurea não libertou os escravos, pessoal? A escravidão agora é proibida por lei. Ela não deixou de existir, é claro, eu sei, mas de forma ilegal agora, sem permissão, tá? Então, outra palavrinha-chave aí pra gente prestar atenção. E por último, letra E. Eliminou os resquícios autoritários do varguismo. Varguismo, pessoal, olha aí outra palavra-chave. Pessoal, varguismo vem de Vargas, tá? E era Vargas, vai vir depois da Primeira República, lá em 1930, tá? Então não tem nada a ver também a letra E. Então, parabéns para quem marcou a resposta correta, letra C. Número 2, pessoal, é uma questão de Enem que caiu lá em 2014, tá? Vamos lá? O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente o seu objetivo. É de lá, dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Nessa citação, o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política no sentido de, letra A, governar com adesão popular. E aí? Adesão? Apoio do povo? O que vocês acham? Não, né, gente? Isso não interessava ao governo. Letra B, atrair o apoio das oligarquias regionais. E aí? Correto, né, gente? O governo desejava o apoio das oligarquias regionais, lá dos coronéis, né, que nós vimos aí na aula. Letra C, conferir maior autonomia às prefeituras. Em nenhum momento a gente fala em dar maior liberdade às prefeituras, pessoal, tá? Na citação aí dele, ele não fala em nenhum momento sobre prefeituras, tá? Ele fala sobre estados, certo? Letra C, democratizar o poder do governo central. O interesse não era democratizar, pessoal, liberar para o povo, como a gente já falou lá na alternativa A, e sim concentrar nos governadores, concentrar no governo federal, tá? E eles apoiados lá pelas oligarquias regionais, certo? E letra E, ampliar a influência da capital no cenário nacional. Pelo contrário, gente, inclusive no discurso do presidente, lá no enunciado, ele deixa claro isso quando ele fala, é de lá, dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. Certo, pessoal? Então, parabéns para quem marcou a resposta correta, letra B, atrair o apoio das oligarquias regionais, tá? Perceberam, pessoal, como não é tão difícil como alguns imaginam? Bom, pessoal, eu me despeço aqui. Espero que vocês tenham gostado e assimilado mais um pouquinho sobre esse assunto que é extremamente importante, interessante, tá? Importante para a gente entender o nosso país, a história do nosso país e, consequentemente, a nossa história, não é mesmo, gente? Esse é o maior período republicano da nossa história, tá? É a Constituição republicana que mais tempo vigorou também, certo? A gente trabalhou de forma mais resumida,
de forma mais superficial, para o vídeo não ficar tão extenso. Mas eu acredito que deu para ver vários pontos importantes desse período, certo? Aqueles que ainda não fizeram isso, curte, comenta, se inscreve no canal da escola, ativa as notificações, porque tem muita coisa boa saindo por aqui todo sábado, tá, pessoal? Beijos pra vocês, se cuidem, lembrem-se sempre, estamos fazendo história! Uhul!